Amém? Eu não ouvi o amém. Vocês estão aí? Glória a Deus. Grandes mudanças geram grandes resultados. Se você não está preparado para a mudança, se você não está preparado para a mudança, você não está preparado para grandes resultados. Quais são os resultados? Ganharmos almas. Ganharmos vidas. Eu estava subindo aqui de carro agora, dando uma volta. Gente, quanta pessoa mora aqui nesse bairro? Só está aqui nesse bairro aqui, só a Tatá e a Nê, que são daqui do bairro, o Tiago e o irmão João. Você nem é daqui, né? Não. Já mudou? A Carapicuíba, é. Então só o Tiago e o irmão João, que são do bairro. E a Tatá. O Léo mora lá no Jardim Roberto. Quantas pessoas nós temos atingido nesse bairro, gente? Precisamos, a igreja está aqui. Se a igreja está aqui, ela tem que alcançar as pessoas desse bairro. Não que eu que venho de Cotia não seja bem-vindo aqui. Nós temos que alcançar os nossos vizinhos da frente, nossos vizinhos de baixo, nossos vizinhos do lado. E nós temos que tomar uma ação efetiva para alcançarmos essas pessoas. A igreja está plantada nesse bairro para ganhar as pessoas desse bairro. Senão não faz sentido a igreja estar aqui. Se nós não estamos conseguindo ganhar as pessoas desse bairro, nós vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Vocês estão entendendo? Que a igreja de Jerusalém, eles ganhavam as pessoas de Jerusalém. A igreja que estava em Esmina ganhava as pessoas de Esmina. Então, isso que Deus falou bem claro no meu coração. Eu plantei vocês ali para ganhar as pessoas daquele bairro. E vocês vão me ajudar nisso, vão ajudar a gente. Porque, como a Kátia falou, a gente não pode fazer a obra de Deus sozinho. Quando Moisés estava cansado, Deus levantou quem? Josué e Calebe. Precisa de pessoas que ajudem. Esse é um tempo novo. Eu confio num tempo novo. E a mensagem que Deus me deu para hoje foi algo que eu pensei bastante, que eu orei bastante, que eu, um mês já fora, mas eu nunca deixei de fazer meu momento de qualidade com Deus, meu tempo de qualidade com Deus. Eu nunca deixei de ouvir uma ministração, eu ouvi umas 10 ministrações, como eu falei para vocês. Li livros. A Cátia falava, você não está tirando férias? Você não esqueceu? Eu falei, eu estou de férias, mas estou ligado aqui na obra de Deus, nas coisas de Deus. Eu gosto, eu amo fazer isso. Deus falou para a gente que nós precisamos renovar a nossa esperança. Precisamos renovar a nossa esperança no ano de 2026, porque senão vai ser igual a 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Você vai continuar andando em círculos. E não vai chegar a lugar nenhum. Você fez um monte de promessas na virada do ano. Vou mudar, vou emagrecer, vou cuidar da minha saúde, vou cuidar dos meus filhos, mas as coisas continuam como antes. Não mudam. E nós vivemos num tempo, numa época, num período da humanidade que existe a desesperança. As pessoas estão desesperançosas em tudo, no trabalho, na família, com a igreja. Olha, a igreja vai ser a mesma coisa esse ano, mesmo blá blá blá. Para mim não vai ser. A minha vida financeira vai ser o mesmo blá 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 esse ano. Eu vou continuar na mesma coisa. Desesperança. Desesperança. O mundo está desesperançoso. Eu estou doente, eu estou mal, eu vou continuar assim, eu nasci assim. E Deus falava no meu coração, é preciso renovar a sua esperança. E o que é renovar, gente? Renovar
é fazer de novo, é recomeçar, é restaurar. Você não pode fazer tudo de novo do mesmo jeito que você fez em 2025. Você não pode fazer tudo de novo como foi em 2024. Você precisa renovar a sua esperança. O que é esperança? Esperança é de uma palavra grega, esper, que significa esperar. Então você precisa renovar as suas expectativas, que é de esperar. Quantos aqui hoje já desistiram do casamento? Quantos aqui hoje já desistiram da igreja? Quantos hoje aqui já desistiram do governo, da política no Brasil ou no mundo? Você entrou aqui hoje, você começando o ano, você está cansado. Emocionalmente, espiritualmente. E você que fala, meu Deus, será que vai se repetir tudo de novo? E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos renovar a nossa esperança. Isaías 40, versículo 31, fala aqui: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quem quer renovar as suas forças nessa manhã, a sua esperança, diz glória a Deus. Fala aleluia, eu preciso renovar, Senhor. Eu preciso de um tempo novo. Agora eu quero dizer para vocês, Isaías 40, 31, obrigado Tiago, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É isso que Deus tem para a gente nesse começo de ano, que nós precisamos renovar as nossas forças, as nossas expectativas. Você já fez um planejamento para esse ano? Já botou num papel? Eu quero a minha família melhor, eu quero a salvação do meu filho, eu quero a minha igreja melhor, eu quero ganhar uma alma, porque busque em primeiro lugar o reino dos céus. Deus precisa restaurar a expectativa e a esperança na vida de todos nós nesse começo de ano, porque se você não restaurar e não renovar a sua esperança, você vai continuar da mesma forma. Isaías fala, naquele período difícil do povo de Israel, lá no exílio, 70 anos de exílio, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu te faço uma pergunta nessa manhã, para você que está me vendo também pelo YouTube. Você tem esperado no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Você tem colocado as suas forças no Senhor? Ou você tem esperado só em homens? Você tem colocado as suas expectativas em homens? A Bíblia fala em Jeremias 17, 8: maldito o homem que confia no homem e coloca nele as suas expectativas. Se você colocar a expectativa em mim, no Mateus, no Maxwell, na Kátia, na Irene, no Felipe, você vai se decepcionar com a gente. Porque eu sou homem. Eu vou pisar na bola com você. Mesmo sendo pastor, eu vou pisar na bola com você. Mas se as suas expectativas estiverem em Deus, você vai falar, não, eu vou para cima, eu vou para frente. Porque eu sei quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer além do que eu penso. E a minha intenção, meu objetivo nessa manhã é fazer com que você dê um up na sua vida. Você está começando 2026 do jeito que você entrou em 2025. E Deus está te falando, meu querido, minha querida, que é preciso renovar a sua esperança.
E eu quero dizer para você que esperança não é algo físico. Não é? A esperança é precedida da fé. Paulo fala que 3 coisas formam a base do cristão: a fé, 1 Coríntios 13, não lembro se é 13, fé, a esperança e o amor. Guarda isso, querido. Guarda isso hoje. O triângulo da atividade do cristão: fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança, que sem esperança você não tem expectativa. E amor. Amém? Guardou aí? Guardou? Fé, esperança e amor. Tiago achou para mim, Tiago? Aê, Tiagão, valeu. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. O amor é o maior. Porque com o amor eu perdoo. Com o amor, mesmo que seja um feinho ou uma feinha, um gordinho como eu, você vai me amar do mesmo jeito. Com os meus erros, com as minhas dificuldades, com as minhas falhas. Esperança não é força de vontade, né? Eu vou conseguir. Quantas pessoas, né, Tatá, já falaram pra gente assim: eu vou conseguir, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou emagrecer. Força de vontade, mas força de vontade se acaba. Se esvai. Mas quando você tem esperança em Jesus, você vai continuar, mesmo que tudo esteja dando errado. Amém? Nessa manhã eu quero falar que Deus continua no controle da sua vida. Esperança é confiar em Deus e acreditar que Ele vai fazer, mesmo diante de todas as situações. Você perdeu a esperança? Parece que está tudo difícil, não vai acontecer. Deus te chama a renovar a sua esperança nessa manhã. Você pode dar um glória a Deus e dizer aleluia. Você está aí. Primeira coisa que eu quero falar sobre esperança, que a esperança tem nome. Primeiro, ela está em Deus. Romanos 15, 13 fala que a nossa esperança está em Deus. Romanos 15, 13 fala que a nossa esperança está em Deus. Se você não crê em Deus, o nosso Deus de esperança. Se você não crê em Deus, se você não acredita que Ele vai fazer, ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria. Se você tem Deus, se você acredita em Deus, você tem esperança. Amém? Você crê em Deus. Você vai renovar a sua esperança porque você crê em Deus. Segundo, a nossa esperança está em Jesus. Colossenses 1, 27. Que Jesus é a nossa viva esperança. Esperança tem nome. Esperança não está no mundo, não está na política, não está no seu dinheiro, não está nas coisas que você tem, não está na sua família. A esperança está em Jesus, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança de glória. Você pode dar uma glória a Deus? Cristo é a nossa esperança. Você pode dizer Cristo? Fala com fé, irmão, fala com fé. Você está aqui? Fala assim: Cristo, Deus é a minha esperança. Eu não vou colocar minha esperança em homens. Fala bem forte: eu não vou colocar a minha esperança em homens, mas eu vou colocar a minha esperança em você, Deus. Em você, Jesus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo: a esperança não se vê.
Você não vê a esperança. Você acredita que vai acontecer pela fé. Por isso que eu falei que esperança, a fé precede a esperança. Mas muitas vezes você não vai ver. Mas você vai ter que lutar até contra a esperança. Presta atenção. Você vai ter que lutar contra a esperança, como Abraão fez. Romanos 8, 24, 25 fala que Abraão lutou contra a esperança. Por quê? Porque Deus chamou para ele, chamou Abraão, ele já tem 75 anos de idade. A sua esposa era estéril. E Deus fala, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como? Eu não sou mais fértil. Eu vou dormir, eu viro para um lado, ela vira para o outro. Como Deus? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como que espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Eu quero falar para você que muitas vezes você não está vendo. Abraão não viu. Romanos 4, 18, 21 fala que ele não viu a esperança. Ei, você está vendo a esperança agora? Talvez não. Mas existe a esperança humana e a esperança em Deus. Aí é a diferença. A esperança humana acabou para Abraão. E muitas vezes nós estamos colocando a nossa esperança só na humanidade. Ah, meu emprego está ruim pra caramba. Ah, minha família, minha mulher chata. Ah, não sei o quê. Não tem jeito. Esperança humana. Mas Abraão viu com a esperança da fé, a esperança em Deus. O qual a esperança creu contra a esperança. Vocês estão entendendo? Para que se tornasse pai de muitas as nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência, e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, contudo à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo. Aleluia! Dando glória a Deus, que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Ei, se é para você aplaudir de pé, você está aí? Você está aí? Você está vendo o que aconteceu com Abraão? Ele não viu. E ele teve que lutar contra a esperança. Talvez as perspectivas suas, se você olhar para hoje, você vai falar, não dá. Não é possível. A minha vida financeira não dá. O emprego não dá. O meu casamento não dá mais. A igreja não dá mais. Mas você tem que crer contra a esperança. Você não está vendo? Mas se Deus tem uma promessa para essa igreja, se Deus tem uma promessa para a sua vida, Tiago, para você, Léo, para você, irmão João, para você, e para você, Ele vai cumprir, porque Deus falou para Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. É preciso acreditar hoje contra a esperança. Você está me entendendo, né? Sabe o que isso significa, irmão Solange? Que mesmo que você não esteja vendo, mesmo que seja impossível. Kátia falou de um salão de 25 mil reais ali. É impossível hoje? É impossível. Mas eu creio que Deus pode fazer. É o que nós desejamos, um salão bonito, com salas em cima, que dá até para fazer uma escola secular.
estacionamento na frente. Meu Deus é o Deus de provisão. Ele pode mandar um empresário. Você que está me vendo pela internet agora, se você quiser patrocinar, eu agradeço em nome de Jesus. Deus pode mandar um empresário e falar: eu vou pagar esse salão para vocês. 25 mil. Por quê? Porque eu creio contra a esperança. Eu quero levar você, irmão e irmã, a fechar os seus olhos agora e ver. E falar para Deus aquilo que é impossível. Que você quer muito, Deus te prometeu. E você fala: é impossível. Aleluia, Senhor. Eu quero orar com você. E você fala: Senhor, é impossível isso. Para Abraão também era impossível. Era impossível ele ter um filho. Era impossível. Mas ele creu na promessa de Deus, que Deus tinha prometido. Senhor, está aqui os teus filhos. Senhor, nós temos a palavra que nós temos que renovar nossa esperança nessa manhã. E mesmo contra tudo aquilo que foi falado, Senhor, que nós estamos crendo, que nós acreditamos, que nós vemos pelos olhos da fé. A tua palavra fala que Abraão, o pai da fé, lutou contra a esperança. Mesmo sendo impossível, ele acreditou na tua promessa. Existem famílias aqui, pais, que têm os seus filhos, Senhor, que precisam reconhecer a Ti como Senhor e Salvador, precisam ter um novo caminho. Existem irmãos aqui nessa manhã que precisam de um novo emprego, estão sendo perseguidos nos seus empregos. Existem irmãos aqui nessa manhã que precisam de um trabalho. Existem irmãos aqui nessa manhã, ou que estão me vendo pela internet, que precisam de um milagre na saúde, Senhor. Nós, como Abraão, Pai, precisamos acreditar contra a esperança. Precisamos acreditar contra a esperança, irmão. E é isso que Deus manda a gente falar para vocês nessa primeira ministração. Que mesmo que você não esteja vendo, Deus vai fazer, mas você está desejando muito no seu coração. Ele estava certíssimo de que Deus tinha prometido. Você tem que ter certeza do que Deus prometeu para você. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãos, para concluir, nós vamos continuar na semana que vem. Não falte. Deus tem mais palavras de esperança para vocês. Semana que vem é ceia. Tenha esperança não somente nas coisas dessa terra. Coisas materiais. Em dinheiro. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 19. Que se nós esperamos em Deus somente nessas coisas da vida, somos o mais miserável dos homens. Coloque sua esperança primeiro nas coisas do céu. Busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez aqui nesse mundo você não terá um carro zero, talvez você não vai ter uma casa própria, talvez você não vai ter muito dinheiro. Talvez você não vai ter, o pastor Rick Warren fala que nós não teremos muitos finais felizes por aqui, porque a nossa morada é no céu. Mas eu quero te falar que a Bíblia fala que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam. Aleluia! Pode ser que você não tenha muito dinheiro aqui nessa terra, pode ser que você não tenha um carro zero, mas que lá no céu está preparado algo que você nunca viu, você nunca ouviu, e nunca subiu nos seus pensamentos, nunca seus pensamentos se imaginaram. E Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9.
Essa é uma palavra de esperança, para renovarmos nossas esperanças. Talvez você entrou aqui hoje cansado, desanimado, pensando em desistir. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para dizer que ainda é tempo de renovar a sua esperança em 2026. Deus não terminou a boa obra na sua vida, Filipenses 1:6. O melhor ainda está por acontecer em 2026, amém? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Renove sua esperança para o ano de 2026. Traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Lamentações 3:21. Renove sua esperança nesse primeiro culto do ano. Vamos ficar em pé para que a gente esteja terminando. Repita comigo. Há um Deus assentado no trono do universo, cuidando da história, cuidando de mim. E aponte para a pessoa que está do teu lado e cuidando de você. Vamos repetir. Há um Deus assentado no trono do universo, cuidando da história, cuidando de mim e cuidando de você, Janine, cuidando de você, João, cuidando de você, Joyce. Deus quer que você renove as suas esperanças nessa manhã, em nome de Jesus. Lute, mesmo que seja contra a esperança, lute, porque Deus tem uma promessa na sua vida e Ele não é homem para mentir. Amém? Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, o Senhor nos trouxe nesse primeiro culto de 2026 aqui na Louvate, para que possamos renovar a nossa esperança, Senhor. Que seja um tempo novo na nossa vida, Senhor. Que seja um tempo novo na nossa família. Que tenha um tempo novo, Senhor, sem enfermidade, sem dores, Senhor. Que nós possamos renovar a nossa esperança em Ti, Senhor. E não pensarmos nas coisas do passado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor do Pai, a graça do seu Filho Jesus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Que a nossa semana seja super, big e abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma salva de palmas aí forte para Ele. Glória.